quadro de Olho na Educação, pessoal, assunto super importante, porque nós vamos falar como a direção escolar é fundamental na vida, no dia a dia das escolas, dos alunos. Estou aqui com a Cíntia, que trabalha com isso. Tudo bem, Cíntia? Tudo Muito bem, obrigado André. por atender a gente. Eu que agradeço. Bom, qual que é a importância, na verdade, para a gente começar a entender de uma direção escolar no papel dos colégios, das escolas? Conta para a gente. Eu costumo dizer que o diretor escolar é o maestro. É ele que dá todo o tom para a organização, para o funcionamento da escola. Ele é o elo integrador de todo o contexto escolar. Então, é muito importante contar com um diretor que seja atuante, presente na rotina escolar, né? Que esteja ali no momento de uma decisão de tomada de recursos, numa decisão de estratégia de ensino, e que seja um líder, seja uma referência que inspire aluno a estudar, professor a estudar e dar uma boa aula, a família a colaborar com a escola. Então, realmente é um papel muito importante, é um desafio e não há rotina nesse desafio. Então, Esse é um ponto também, né, Cíntia? Exato. Não é todos os dias, não são iguais, né? Cada dia é um desafio diferente, a gente pode colocar dessa maneira? Exato. Por isso é importante que tenha uma figura ali que centralize as informações e que consiga gerir todas as informações e que dê segurança para a comunidade escolar. Bom, e o diretor, ele está acima do professor, né? Como funciona aí a preparação dos professores? Como que é isso? Conta pra gente, porque esse é um ponto importante que certamente muita gente tem curiosidade também, né, Cíntia? Sim, nós valorizamos muito a qualificação acadêmica, sem dúvida um professor deve gostar de estudar, deve estudar muito. Mas além da formação acadêmica, nós valorizamos também outras habilidades, como por exemplo a habilidade social, a habilidade emocional, porque o professor ele tem que colaborar para um ambiente construtivo, um ambiente saudável, produtivo. Isso é exato, e ser um exemplo também para os alunos. É muito importante que ele seja um exemplo construtivo para os alunos e para toda a família. Pois é, esse ponto que você tocou é super importante, porque o professor, a professora, na verdade, é um profissional que acaba sendo referência, né, para os alunos. Então, eles servem, evidentemente, de exemplo, né, Cíntia? Exato, e muitas então, vezes... não pode pisar na bola, né, porque às vezes pode ser um bom exemplo e um mau exemplo, né? Então, por isso que tem que ter uma preparação toda especial para a formação do professor, né? Isso, por isso que é tão importante o acompanhamento desse professor, a instrução desse professor. É muito importante que a direção, as coordenações da escola deixem claro quais são as regras da escola, que as regras da escola sejam transparentes, que o professor entenda o porquê e como fazer. Isso é muito importante para que ele se engaje, para que ele se sinta motivado em fazer a coisa certa. Bom, como a direção influencia para que tudo corra bem na escola? Como que funciona isso? Também tem que ser um exemplo, né? Também, principalmente. Exato. Né? Então, tem que ser um exemplo para os alunos também, um exemplo para os professores, para a coordenação e um porto seguro. É a direção que vai ajudar na tomada de decisão, é a direção que tem que estar do lado do professor na resolução de um problema, na hora de traçar a estratégia para recuperar um aprendizado, na hora de traçar a estratégia para obter um resultado bacana com os alunos, que esse é o papel da escola e os coordenadores e professores devem estar amparados e esse é o papel da direção. Estou dando uma olhadinha aqui nas informações, o diretor escolar precisa ter um perfil com algumas características específicas, né? Quais as características aí que é preciso para ser uma boa diretora, um bom diretor, né? Ter o emocional funcionando, imagino que... Saúde emocional, isso é muito importante. Isso faz toda a diferença, né? Faz. Se você não estiver bem, se o diretor não estiver bem, não tem como fazer uma boa gestão. Então, impossível, porque você lida com todos os tipos de comportamentos, né? Tem os alunos que são mais tranquilos, outros não, aqueles que dão mais trabalho, os que dão menos, professor talvez na mesma situação, então... Tem que ter uma certa serenidade e assertividade. O que mais, além do lado emocional? Além disso, o estudo. A gente tem que buscar ferramentas, estratégias, estudar, se aprimorar para poder trazer essas ferramentas para o colégio, para poder ajudar
toda a comunidade ali, a colaborar com toda a comunidade. E ser atuante, presente. Não tem como o diretor ficar dentro da sala dele, passando ordem ou decidindo o que vai ser feito, sem conhecer profundamente todas as documentações que envolvem o processo escolar, sem conhecer a comunidade que ele atende, sem entender quais as principais ocorrências daquela escola, como ele pode prevenir, o perfil dos professores, em que pontos os professores estão precisando de ajuda, como elaborar um programa de capacitação, por exemplo, para os professores, qual que é o assunto que está em alta, que precisa ser trabalhado. Então, é extenso. Não, e outra, né, Cíntia, porque é preciso inovar também, né? Acho que as escolas, elas estão sempre se atualizando, inovando, e esse também é um papel da diretora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o aluno, com um clique, ele tem acesso rápido a muitas informações. Qualquer coisa. Exato, a qualquer tipo de coisa. E nós, diretores, temos que ajudar os professores a estarem preparados para isso, para receber o aluno em sala, preparado para enfrentar esse tipo de situação. E qual que é a melhor estratégia? Conhecimento sólido. O professor tendo conhecimento sólido, ele vai direcionar essa busca, essas dúvidas que os alunos trazem, esse conhecimento que ele adquiriu fora da escola, e vai munir o aluno de conhecimento suficiente para não cair em armadilhas, para conseguir interpretar notícias, para conseguir ter opinião própria, para ser criativo. Esse é o papel do professor hoje. Ter um conhecimento sólido para conseguir guiar o aluno, porque o aluno venha a ter pensamento próprio, que ele consiga crescer por si só, ter autonomia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro que, eu imagino que hoje seja igual, ou pelo menos parecido. Eu lembro que na minha época do colégio, não é? Ir para a sala do diretor, da diretora, meu Deus do céu, era terrível, né? Puxa vida, a diretora tá te chamando. Na verdade, no colégio que eu estudava, falava orientadora, né? E, vai para a sala do orientador. É assim ainda, Cíntia? O pessoal tem aquele, não é? Aquele pezinho atrás, tal, com o diretor, diretora. Puxa, tem esse negócio, vai para a sala do diretor. Ainda existe isso ou não? Eu prefiro acreditar que não é medo, é respeito. Mas tem um pouquinho, sim. Nós temos na instituição onde eu trabalho a orientadora e a direção, no caso eu. Então, a orientação já filtra muita coisa, né? Quando chega para mim é alguma coisa mais específica. Ou, né? Se chegou e você... Então, realmente, quando chega em mim aí que o bicho está pegando, né? Mas mesmo assim, no dia a dia, a minha relação com os alunos e com os professores é muito tranquila. Eles não têm mais... Mas tem isso, né? Mas é preciso ter também, né, Cíntia? Sim. Porque eu tenho uma aproximação, limite, mas ao né? mesmo tempo um limite. É preciso ter um limite também, principalmente Exato. no Você usou a palavra exatamente, exata. Não é nada de nossa... É claro, você está num ambiente que você está se formando, não só, não é, nos estudos, mas como pessoa também, né? Exato. Então, é na escola que os limites pode chegar na escola, aprontar todas e achar que está tudo bem, né? Sim, tem que saber as regras, né? As regras de boa conduta têm que ser seguidas. Senão não tem como a escola funcionar. Quando o aluno entende isso, ele até colabora para as normas. Claro. Né? O trabalho preventivo é a essência para que eles não tenham tanto medo de ir para a sala da direção. Como a gente trabalha a prevenção, né, o risco dele ir para a sala de direção é muito pequeno. Bom, pegando o gancho disso, porque eu acho que esse também é um ponto importante, Cíntia, claro, todas as escolas têm aqueles alunos que são mais comportados e, evidentemente, que todos os colégios, é impossível não ter, tem aqueles que dão um pouquinho mais de trabalho. Como que é essa situação de lidar com perfis diferentes, como que é isso? Esse é o contexto escolar em qualquer, né, não é uma coisa incomum, acho que é comum a todas as escolas. O que a gente tem que trabalhar é a prevenção. A regra clara, assim como eu falei para os professores, para a equipe como um todo, é importante para o aluno também. Ele entender o porquê das regras, isso é muito importante. Orientar. No colégio onde eu trabalho, a gente costuma envolver o aluno para a resolução do problema. Então, primeiro o aluno é chamado, é discutido o problema, é conversado com ele, pedido que ele fale com os pais em casa, para depois a gente ligar para a família. E aí, quando a gente liga, a gente já sabe como ele contou, se ele foi honesto, se ele entendeu a gravidade do que aconteceu, e a família já está pronta para colaborar com a gente. Dá mais trabalho? A princípio, sim, Faz parte, mas o fruto é muito melhor, né? O resultado é muito melhor, porque ele aprende.
né? E isso é importante, não adianta penalizar, aplicar regras disciplinares sem um aprendizado dentro da escola. E você citou aí os pais, né, os responsáveis, qual o papel dos pais nisso tudo? Importante também, né, Cintia? Qual a relação que existe entre uma diretora de escola e os pais, por exemplo? O papel dos pais no contexto escolar é essencial, essencial. Sem a parceria da família, não tem como a escola fazer um bom trabalho, né? Eu costumo falar para as famílias como que um aluno vai gostar da escola se o pai está falando mal da escola, se o pai está apontando defeito. O filho gosta normalmente do que os pais gostam. Olha aí. Né? O pai Com tem que dar o certeza. exemplo do respeito ao professor, do respeito à Perfeito. escola. Então é muito importante essa parceria, que a família esteja, né, com a escola e que entenda os limites, até onde a família é responsável, até onde a escola é responsável. E aí a coisa flui. Boa, Cíntia. Quais então suas considerações finais para a gente encerrar o quadro? Passou rapidinho o tempo, Passou. Mas importante dizer para a direção, citei várias coisas aqui que são responsabilidades do diretor escolar, que sim uma função complexa, é uma função sem rotina, é uma função muitas vezes cheia de desafios, todo dia você tem que ficar pensando qual é a melhor resolução, mas eu considero, né, que é um cargo de muito prazer, muita satisfação na área educacional. É muito bom ver o resultado, é muito bom ver o sucesso de um professor, o sucesso de um aluno, é muito gratificante mesmo. O ambiente escolar é muito bom, é muito saudável. Valeu, valeu. Eu tenho saudades dos tempos de escola, viu? Confesso para você. É uma delícia. É isso aí. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau.